Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. No nosso canal Teologia Aprenda Mais temos muitos vídeos gravados sobre teologia sistemática, apologética, seitas e heresia, sobre introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4. Hoje eu quero gravar um vídeo sobre vida e obra do apóstolo São Paulo. Vida e obra do apóstolo São Paulo. Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e venha apreciar de modo reflexivo todo o conteúdo que está registrado, está esboçado no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre vida e obra de Paulo. Vida e obra de Paulo, né? Ou então vida e obra de Saulo, de Tarso, né? De Shaul. E Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, né? Dentro dos 27 livros que temos do Novo Testamento, que são 27 livros, vamos dizer, mais da metade, né, foram escritos pelo apóstolo São Paulo, né, que foi comprovado realmente que ele escreveu a carta aos Hebreus. De fato, temos da sua autoria, são 13 cartas paulinas, chamado Corpus Paulino. Inclusive tem um vídeo gravado também sobre as epístolas paulinas, que está lá na introdução ao Novo Testamento. E aqui eu quero falar sobre essa figuraça muito importante da história do cristianismo, o que lançou os fundamentos, a base doutrinária, principalmente em suas cartas, como orientações pedagógicas, orientações teológicas, orientações doutrinárias para as igrejas ao qual ele havia plantado, né? Então, as informações sobre a sua vida, né, estão escritas no livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Lucas, segundo Irineu de Lyon, no século II, e também o que nós sabemos também de Paulo está escrito em suas cartas, ao qual ele escreveu, né? Então nós temos aqui o nome Paulo, nome romano de Saulo, né? Nome romano de Saulo. Nasceu possivelmente no ano 5 a.C., e o seu falecimento se deu no ano 67, né? Então ele teve uma vida aí produtiva, uma vida existencial de 62 anos de existência. Então ele nasceu na cidade de Tarso da Sicília, né? Sicília. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 37, e Atos capítulo 21, versículo 39, e Atos 22, versículo 25. Você pode estar checando todos esses dados bibliográficos do apóstolo São Paulo, né? Tarso não era um lugar insignificante, né? Atos 21 e 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa norte do mar Mediterrâneo, né? Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da diáspora, né? Um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Isso está registrado em Romanos capítulo 11, versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo de número 5 e Atos capítulo 23, versículo de número 6. Tá? Então, uma cidade aqui às margens do Mediterrâneo. A palavra Mediterrâneo, né, o grande mar Mediterrâneo, o mar ocidental, é chamado Mar Enostro, né? Os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mar Enostro, né? Esse mar é nosso. Mediterrâneo significa o mar no centro da terra, não é isso? Então, Tarso da Sicília era uma cidade universitária, tinha uma universidade muito numerosa, né? Habitante em torno de 300 mil a 400 mil habitantes na época. Era uma cidade intelectual, um grande centro cultural do mundo de então. Então, dentro da universidade, né, se oferecia cursos como filosofia, como línguas, como oratória, como literatura. Bem possível o apóstolo São Paulo pôde estudar nessa universidade. Então nós costumamos dizer que Paulo era um homem de três mundos. Paulo era um homem de três mundos. Ou seja, Paulo era um homem de três culturas. Paulo era um homem da cultura hebraica, conhecia muito bem a cultura hebraica, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, se tornou um fariseu, se tornou um doutor da lei. Então Paulo era um homem que tinha um grande conhecimento da cultura hebraica, do Antigo Testamento, da Tanakh, né? Vamos dizer a Tanakh, que é o Antigo Testamento em hebraico. Ele conhecia a Torá,
que são os 5 primeiros livros de Moisés, conhecia os Neviim, que são os profetas, conhecia os Ketuvim, que são os escritos. Paulo conhecia muito bem toda a teologia do Antigo Testamento, toda a teologia do judaísmo, ele conhecia muito bem toda a estrutura do farisanismo, ele conhecia muito bem a questão da seita dos saduceus, enfim, ele conhecia toda a cultura intelectual do Antigo Testamento, da cultura hebraica em si de forma geral. Ele sabia falar o hebraico, sabia falar o aramaico, sabia falar também o grego. Paulo também tinha uma segunda cultura, um segundo mundo, que era o mundo grego. Paulo conhecia a mitologia grega, Paulo conhecia os poetas gregos, até mesmo ele citou Aratos, né, no capítulo 17 de Atos, nele movemos. É uma citação de um poeta grego chamado Aratos. Paulo cita Epimendes também na carta a Tito, né, que era um pré-socrático, que era chamado profeta dos cretenses. Paulo cita ele, conhecia muito bem a cultura grega, conhecia muito bem a literatura, a filosofia, a mitologia, enfim, conhecia todo o mundo intelectual, grego. Paulo também era um homem do mundo romano, um homem que conhecia a cultura romana, conhecia as leis, isso está bem fundamentado na carta aos Romanos. Paulo conhecia toda a estrutura da lei, Paulo conhecia toda a política romana. É só pegarmos também o capítulo 13 também de Romanos, que Paulo cita a questão da lei do Estado e as demais argumentações, as retóricas, os argumentos ad hominem e etc. Então Paulo é um homem de 3 culturas, um homem de 3 mundos, o mundo hebraico, o mundo grego e o mundo romano. E a gente sempre pega, né, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos, um tempo determinado por Deus, onde que Deus pôde instrumentalizar 3 povos de então. Deus instrumentalizou o mundo hebraico, né, com as suas sinagogas, com suas leis, com o sinédrio, com toda o pensamento profético ao qual Moisés falou: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Então Deus trabalha a cultura, o berço judaico. Deus também prepara para o nascimento do seu filho o mundo grego, né, educando o povo com a filosofia, com o pensamento, com a reflexão. E Deus prepara também os romanos, né, trazendo toda a argumentação política, a argumentação também de uma pax romana, a pax romana que era uma paz aonde que o Império Romano conquistava, né, colocava uma legião para trazer paz e equilíbrio social. E também os romanos construíram as grandes estradas, né, que todas as estradas levam a Roma, né, todas as estradas levam a Roma. Então Deus, ele sabe usar da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é soberano. É como disse Abraham Kuyper, né, não existe nenhum centímetro quadrado no universo que Cristo não possa dizer: isto é meu. Então, o Deus ao qual servimos é soberano sobre o universo ao qual ele criou, é soberano sobre os impérios, sobre o Estado, sobre tudo. E Paulo pôde gozar, Paulo pôde abstrair, tirar proveito desse mundo ao qual ele viveu. Então Paulo nasceu na cidade de Tarso, da Sicília, que era realmente um centro de cultura grega, uma cidade universitária, e possivelmente ele estudou filosofia, oratória, língua, retórica, enfim, pôde gozar de toda a profundidade desse período ao qual ele viveu. Então, esse vídeo que eu estou gravando vida e obra do apóstolo São Paulo. Paulo, né? Paulo, ou então Saulo, né? Que é a forma grega, né? Ou Shaul, que é o seu nome hebraico de batismo. Então, uma da questão da importância, a infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. É um pensamento para se refletir. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno, em tenridade, né? Nesse caso, ele teria passado a sua infância longe de Tarso, né? Na verdade, desde o seu nascimento até o aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há poucas informações sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, possivelmente, vamos colocar dessa maneira, em torno de 5 anos, 6 anos, ele estava ainda
sobre a responsabilidade dos seus pais, né, que era da tribo de Benjamim, o pai fariseu, e de lá ele recebeu uma boa educação, principalmente voltado para a cultura judaica, a cultura do seu povo, o povo de Israel, né? E principalmente aprender os 5 livros de Moisés, aprender a história do povo de Israel, os feitos de Deus sobre Israel. E vamos dizer, quando chegou até os 12 a 13 anos, passou por aquela cerimônia religiosa chamada Filho do Mandamento, né? Que é o chamado Bar Mitzvah, né? O filho da lei, filho do mandamento, onde que quando o adolescente completa em torno dos seus 12 a 13 anos, faz pela primeira vez a leitura da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, na sinagoga, e de lá passa a ter uma maioridade religiosa. Mas depois dessa idade, vamos colocar dessa maneira, depois desse cerimonial religioso, dessa maioridade religiosa, bem possível que ele foi levado para Jerusalém para aprender aos pés de Gamaliel, né, o grande neto de Hilel, o grande rabino que viveu no período interbíblico, viveu no período do Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, naquela época, para se estudar aos pés de um grande mestre, de um grande rabino, né, tinha que ter uma QI muito bem elevada, né, tinha que ter uma QI muito bem elevada, e também tinha que ter condição financeira para aprender aos pés de um mestre. 2 coisas. Tinha que ter uma capacidade intelectual boa, isso ele tinha de sobra, né? Saulo de Tarso tinha de sobra, e também os pais tinham que ter condição para sustentá-lo. Então é isso que a gente pode estar analisando. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, escrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Isso está registrado em Gálatas capítulo 1 e 14, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Considerado todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. 2 questões principais, financeira e uma QI elevada, né? Então, outra questão, o apóstolo Paulo possuía uma cidadania romana, ele tinha cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Ele mesmo fala isso em Atos capítulo 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que a cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar adzidania. É o que ele bem fala em Atos capítulo 22, versículo 28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar alguma relevância ou relevante ao governo, né, romano, ou como trabalhar no exército, ou a questão da aposentadoria também, para lá no finalzinho da vida ele receber essa cidadania. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Terceiro, poderia ser submetida à crucificação, né? A pior forma de pena de morte da época, né? Não poderia ser submetida à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Então, são 3 requisitos para quem tinha a cidadania romana. Outra questão, Paulo de Tarso, o perseguidor. Vou só ressaltar uma coisa aqui, que no início eu não coloquei. O nome dele de batismo se chamava Shaul, né, ou Saul, que foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, né? A palavra Saulo é a palavra grega, né? Saulo é a palavra grega para Saul, e Paulo é o nome dele latino, que significa pequeno, menor, ou então de pequena estatura, né? Possivelmente de pequena estatura. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Isso está registrado em Atos 7 e 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos.
ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Isso está registrado em Atos 26 e 10, né? Paulo de Tarso, o perseguidor. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Isso mesmo ele registra. Capítulo de número 9, versículo de número 6, que está registrado em Atos. Além de deflagrar perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou carta ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, né? Atos 9 e 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, Gálatas 1 e 13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. E você pode ver que o cara realmente era um assassino. Ele era um assassino em série. Mas dentro das suas convicções ele pensava que estava fazendo o que era correto perante a lei de Moisés. E até mesmo saía fora da cidade de Jerusalém, fora das terras de Israel para perseguir muitos cristãos ao qual vivia na época, né? Então ele era um touro, né? Indomável, né? Por isso que no capítulo 22 que fala dura coisa, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é um aparelho, né? É um aparelho para amansar um boi selvagem. Então Saulo de Tarso era um boi selvagem, indomável. Então isso que ele fazia com as convicções, pensando que estava fazendo certo. Uma das coisas aqui que a gente pode analisar dentro da perseguição, que quando aconteceu, né, e essa perseguição que foi muito ferrenha, principalmente na morte de Estevão, todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos. A conversão de Paulo de Tarso. As narrativas no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas, né, sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. Nós não sabemos, é somente uma conjectura. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ser exemplo disso, né, como está registrado em Atos 8 e 1, Atos 9 e 1, Atos 22 e 4 e Atos 26 e 10, que você pode ver o circuito, a base, todo o caminho de perseguição ao qual ele teve. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas em todo o curso, né, de sua história, né? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Está registrado em Atos capítulo 9, versículo 3. Então, uma das questões é o seguinte: você pode ver que o próprio Cristo, quando falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor não falou: Saulo, por que tu persegues a minha igreja? Ele falou: por que tu me persegues? Porque todos nós sabemos que, de fato, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Perseguiu a igreja, perseguiu o próprio Cristo em si. Então, Saulo não estava perseguindo a cristandade. Saulo não estava perseguindo o caminho. Saulo não estava perseguindo a seita dos nazarenos. Saulo estava perseguindo o próprio Cristo em si, o Hamashia, ao qual ele pôde saber e provar e sentir. Tão dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, ali estava alguém para domar o boi selvagem, o boi furioso, que é Saulo de Tarso, que respirava ameaça, morte, perseguição, tom de blasfêmia contra o corpo de Cristo. Mas mesmo isso, ele disse lá na segunda carta, ou na primeira carta a Timóteo, que ele fez isso por ignorância, por falta de conhecimento.
Outra questão importante que a gente vai analisar, ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, né? O momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo, né? Então, por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15 e Gálatas 1 e 15. Né? Considerando que Paulo de Tarso não havia sido considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar na transformação que ocorreu. E respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebida quando imediatamente ele respondeu à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Está registrado em Atos 9,6. Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. Gálatas 2,20. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso realmente é impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho do mesmo lugar em que pretendia prender o seguidor de Cristo. Isso é paradoxal. Atos 9, 1 e 2. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir os seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo ao blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus, né? É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, capítulo 9, versículo 20, né? O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras, né? Em suas obras. Eu quero gravar outro vídeo, Vida e Obra do Apóstolo Paulo, de forma sumária, de forma sucinta. Até o próximo vídeo. Shalom. Até a próxima.